Imagine um lugar onde as sombras da história se entrelaçam com segredos que desafiam a própria essência da fé e da realidade. O Vaticano, guardião de relíquias sagradas e arquivos proibidos, esconde mistérios que, se revelados, poderiam abalar as fundações do mundo como o conhecemos. São 20 enigmas arrepiantes, baseados em relatos históricos e investigações reais, que o Vaticano nunca quis que você soubesse, especialmente antes de dormir, pois eles podem invadir seus sonhos com visões perturbadoras, de crânios com anomalias inexplicáveis a dispositivos que espiam o tempo. Prepare-se para uma jornada que mistura fatos documentados com o inexplicável, inspirada em eventos verídicos que ecoam através dos séculos. Agora, antes de mergulharmos nessa narrativa, eu convido você a se acomodar de forma confortável, talvez em uma poltrona macia. Diminua a iluminação do ambiente para criar uma atmosfera mais imersiva e compartilhe nos comentários suas próprias experiências com mistérios inexplicáveis ou de onde você está assistindo isso agora. Quem sabe, sua história possa se conectar com esses segredos ancestrais, sob as luzes vacilantes dos corredores subterrâneos da Basílica de São Pedro. O ar parecia carregado com o peso de segredos que atravessavam séculos. Ali, em uma câmara selada, guardada por portas de ferro e sigilo absoluto, repousava uma relíquia que desafiava tanto a ciência quanto a fé. O crânio do apóstolo João não era apenas um artefato sagrado, mas um enigma que colocava em xeque tudo o que se sabia sobre a humanidade. Nos anos 60, análises forenses conduzidas em segredo pelo Vaticano revelaram anomalias biológicas impossíveis de explicar. A estrutura óssea do crânio apresentava densidades e composições químicas que não correspondiam a qualquer ser humano conhecido. Um bioquímico italiano, Enrico Valteri, escreveu em um relatório confidencial, mais tarde enterrado nos arquivos, que o crânio exibia traços que sugeriam algo além da biologia humana. Ele citava textos apócrifos, como o Evangelho de Nicodemos, que descreviam João com uma aura quase celestial, como se ele fosse um emissário de uma realidade superior, um ser que transcendia carne e osso. As análises começaram em 1962, quando o Vaticano adquiriu máquinas de raios X de última geração. Um jovem padre chamado Mateu, recém-ordenado e cheio de fervor, foi escolhido para catalogar os resultados. Ele nunca imaginou que aquele trabalho mudaria sua vida. Ao examinar as imagens do crânio, Mateu notou cavidades que pareciam pulsar, como se o osso ainda abrigasse uma energia viva. Ele descreveu, em um diário que mais tarde seria confiscado, a sensação de tocar a relíquia. Suas mãos tremiam e uma onda de calor o envolveu, fazendo-o desmaiar. Quando voltou a si, Mateus jurava ter ouvido uma voz sussurrando em uma língua estranha, mas que de alguma forma ele compreendia. Era João ou algo se passando por ele? Ele escreveu que a voz falava de visões de um deserto infinito, onde o céu brilhava com estrelas que não pertenciam a este mundo. O Vaticano, ciente do impacto que tais relatos poderiam causar, silenciou Mateu. Ele foi transferido para uma paróquia remota na Sicília, onde passou o resto de seus dias sob vigilância discreta, proibido de falar sobre o que viu. Mas o crânio não era o único mistério guardado naquelas profundezas. Em outro canto dos arquivos, dentro de uma caixa de madeira reforçada com ferro, estava o chamado Manuscrito Sombrio do Padre Pellegrino Ernetti, um beneditino com formação em física quântica, era um homem dividido entre a fé e, nos anos 50, ele afirmou ter construído um dispositivo chamado cronovisor, capaz de captar ecos do passado e vislumbres do futuro. Em um relatório apresentado ao Papa Paulo VI em 1972, Ernetti descreveu como usou o aparelho para testemunhar a crucificação de Cristo. Ele viu o céu escurecer sobre o Gólgota, sentiu o cheiro de sangue e poeira, ouviu os lamentos da multidão e o som do martelo contra os pregos. Ele também relatou ter assistido a peças teatrais da Roma Antiga, capturando falas de Quinto Ennio, um poeta cujas obras haviam desaparecido há séculos. Ernetti afirmava que o cronovisor funcionava ao sintonizar ondas residuais deixadas por eventos históricos, como se o tempo deixasse uma impressão eterna que pudesse ser acessada. O padre, porém, não via sua invenção como um simples feito científico. Ele acreditava que o cronovisor era um portal para o divino, mas também para o proibido. Em seus últimos anos, Ernetti tornou-se cada vez mais reservado
assombrado pelas visões que o aparelho revelou. Em uma carta selada, encontrada após sua morte em 1994, ele alertou que reconstruir o cronovisor poderia abrir portas para forças além da compreensão humana. Ele escreveu sobre uma visão de um futuro devastado, onde cidades ardiam em chamas e vozes ecoavam em línguas esquecidas, como se o próprio tecido da realidade estivesse se desfazendo. O Vaticano, temendo as implicações, ordenou que o dispositivo fosse desmontado, ou pelo menos foi isso que disseram. Rumores persistiam de que partes do cronovisor ainda estavam escondidas em um cofre secreto, vigiado por guardas suíços que juravam sigilo absoluto. A história de Ernetti ganhou vida própria. Fora dos muros do Vaticano, nos anos 80, um jornalista italiano chamado Vincenzo Maddaloni decidiu investigar o caso. Ele rastreou um ex-assistant do Ernetti, um homem chamado Giuseppe, que vivia recluso em um mosteiro nos Alpes. Giuseppe, com olhos fundos e voz trêmula, confirmou que ajudara a construir o cronovisor. Ele descreveu uma noite em que o aparelho foi ligado pela última vez, em um laboratório secreto sob uma igreja em Veneza. A máquina zumbia com uma energia que parecia viva, e as imagens que projetava fizeram Ernetti cair de joelhos, rezando fervorosamente. Giuseppe não revelou tudo o que viu, mas confessou que a máquina parecia atrair uma presença menos algo que não pertencia a este mundo. Ele descreveu um frio que não explicava, um peso no ar que fazia sua pele arrepiar. Quando Maddaloni tentou publicar suas descobertas, ele foi silenciado por uma ordem judicial emitida por um tribunal eclesiástico. Um movimento raro que levantou ainda mais suspeitas. O crânio de João e o cronovisor de Ernetti compartilhavam uma característica perturbadora. Ambos sugeriam que a realidade era mais frágil do que a igreja estava disposta a admitir. Por que o Vaticano escolheu esconder esses artefatos, em vez de destruí-los? Talvez porque, por mais perigosos que fossem, eles continham verdades que não podiam ser ignoradas. Mateo, agora envelhecido na Sicília, ainda sonhava com o crânio. Ele via João caminhando por desertos antigos, com olhos que brilhavam como estrelas, sussurrando palavras que ele não conseguia mais esquecer. E, em algum lugar, nas entranhas do Vaticano, o eco do cronovisor parecia pulsar, como se o tempo ainda pudesse ser dobrado. Mas os segredos do Vaticano não se limitavam a relíquias e máquinas. Em uma vila remota na África do Sul, uma jovem, chamada Clara Germana Cell, estava prestes a desafiar tudo o que a igreja sabia sobre o mal. Sua história, silenciada por décadas, começava a emergir das sombras, trazendo com ela um terror que nem mesmo os exorcistas mais experientes estavam preparados para enfrentar. Na vila de Unzinto, na África do Sul, o ano de 1906 trouxe um silêncio inquietante. Clara Germana Cell, uma jovem de 16 anos, órfã criada em um orfanato católico, começou a exibir comportamentos que desafiavam qualquer explicação racional. Seus olhos, outrora gentis, tornaram-se vidrados, e sua voz, antes suave, passou a ecoar em tons guturais que não pareciam humanos. Clara, segundo os registros do orfanato, começou a falar línguas que nunca aprendera, menos latim, polonês, até dialetos arcaicos do aramaico. Ela levitava a centímetros do chão, com testemunhas relatando que seus pés não tocavam o solo por minutos inteiros, objetos ao seu redor tremiam sem motivo aparente, e uma força invisível parecia emanar dela, derrubando móveis pesados como se fossem feitos de papel. As freiras do orfanato, aterrorizadas, chamaram o padre local, Erasmus Horner, que rapidamente reconheceu os sinais de algo muito além de uma crise adolescente. Horner, um homem experiente em rituais da igreja, tentou abordar o caso com cautela. Ele acreditava que Clara poderia estar sofrendo de uma possessão demoníaca, mas o que viu nos 2 meses seguintes o fez questionar até mesmo sua própria fé. O exorcismo começou em uma capela improvisada no orfanato, com Clara amarrada a uma cama de ferro para conter sua força sobre-humana. Durante as sessões, ela não apenas resistia às orações, mas respondia em línguas desconhecidas, zombando dos presentes com detalhes pessoais que não poderia saber. Uma freira, a irmã Agnes, relatou em um diário escondido que Clara a encarou e revelou segredos de sua infância que ela nunca contara a ninguém. Em outra ocasião, Clara cuspiu no chão e o líquido parecia queimar a madeira, deixando marcas que resistiram a qualquer tentativa de limpeza. O exorcismo durou semanas, um período incomumente longo para um ritual que, na maioria dos casos,
terminava em dias. Horner enviou relatórios ao bispo de Natal, que por sua vez encaminhou o caso ao Vaticano. A resposta foi clara: o caso deveria ser mantido em segredo. Documentos da época, encontrados décadas depois em arquivos eclesiásticos, revelaram que o Vaticano temia que a história de Clara pudesse inspirar pânico ou questionamentos sobre a eficácia dos rituais da Igreja. O exorcismo terminou sem sucesso, com Clara ainda exibindo sinais de possessão. Em vez de continuar, a Igreja optou por transferi-la para um convento isolado, onde ela viveu o resto de seus dias sob vigilância. Os registros sobre seu destino são vagos, mas rumores entre os moradores de Unzinto sugeriam que Clara nunca voltou a ser a mesma, vivendo em um estado de silêncio quebrado apenas por murmúrios em línguas estranhas, enquanto a história de Clara era abafada. Outro mistério emergia das profundezas do Vaticano, nas catacumbas sob Roma. Ali, um corpo venerado como o de um menino santo, um mártir cristão dos primeiros séculos, atraía peregrinos que buscavam milagres. O corpo, envolto em vestes douradas e adornado com joias, era exibido em uma urna de vidro, e sua história inspirava devoção. Dizia-se que um menino chamado Luchas havia morrido por sua fé, enfrentando torturas com coragem sobrenatural. Por séculos, fiéis tocaram a urna, deixando oferendas e orando por cura. Mas em 1983, uma investigação secreta conduzida por arqueólogos do Vaticano revelou uma verdade perturbadora. O corpo não era de um mártir, mas uma fraude elaborada. As análises forenses mostraram que os ossos pertenciam a uma criança que morreu muito depois do período atribuído a Luchas. Havia sinais de manipulação física, menos os ossos foram cortados e remontados para parecerem intactos, e as vestes foram costuradas com técnicas medievais, não romanas. A cronologia simplesmente não fazia sentido. O menino santo, venerado por gerações, era uma construção, possivelmente criada para atrair peregrinos e suas doações. O Vaticano, ao descobrir a fraude, retirou o corpo das catacumbas sem alarde, substituindo-o por uma réplica que poucos notaram. Mas o que motivou a Igreja a manter a devoção por tanto tempo? E por que, mesmo após a descoberta, o caso foi silenciado? Os arqueólogos envolvidos na investigação, liderados por uma historiadora chamada Sofia Bellini, enfrentaram resistência interna. Sofia, uma acadêmica respeitada, tentou publicar suas descobertas, mas foi advertida por superiores eclesiásticos. Em uma carta enviada a um colega, ela escreveu que sentia como se estivesse sendo vigiada, e que os arquivos sobre Luchas haviam desaparecido de seu escritório. Sofia acreditava que o menino santo era apenas a ponta de um iceberg maior. Outras relíquias nas catacumbas poderiam ser igualmente fraudulentas, mas o Vaticano preferia manter o silêncio para preservar a fé dos fiéis. Os casos de Clara e Luchas, embora separados por continentes e séculos, compartilhavam um padrão. O Vaticano escolhia o sigilo acima da verdade. Clara, com sua possessão inexplicável, representava uma falha da Igreja em derrotar o mal. Luchas, com sua falsa santidade, expunha a fragilidade de uma instituição que dependia da crença cega. Enquanto os arquivos sobre Clara eram selados e o corpo de Luchas era discretamente removido, algo mais sombrio aguardava nos arquivos do Vaticano. Um manuscrito gigantesco, conhecido como Codex Gigas, começava a chamar a atenção de estudiosos curiosos, prometendo revelar segredos que nem mesmo os papas ousavam discutir abertamente nas profundezas da Biblioteca Nacional da Suécia. Estocolmo, repousa um tomo que parece desafiar as leis da criação humana, o Codex Gigas, conhecido como a Carta do Diabo, com 70 quilos de peso e 600 páginas de pergaminho. Esse manuscrito gigantesco, criado no século XIII, carrega uma lenda que ecoa através dos tempos. Disse que um monge beneditino, condenado à morte por quebrar seus votos, fez um pacto com o demônio para escrever o livro em uma única noite. O resultado foi um compêndio que inclui a Bíblia inteira, além de tratados médicos, históricos, mas o que torna o Codex verdadeiramente arrepiante é a ilustração central, uma figura demoníaca de proporções colossais, com chifres e garras, que parece fitar o leitor diretamente nos olhos. Relatos históricos, documentados em crônicas medievais, sugerem que o texto do livro muda dependendo de quem o lê, revelando segredos ou maldições ocultas. O Codex Gigas chegou ao Vaticano em algum momento do século XVII.
durante as guerras que assolaram a Europa. Foi capturado como espólio de guerra e examinado por papas que, segundo rumores, mantiveram silêncio sobre seu conteúdo. Desses papas, Inocêncio VIII é dito ter passado noites inteiras estudando o manuscrito, emergindo pálido e tremendo. Em um diário apócrifo atribuído a ele, há entradas que descrevem visões induzidas pelo livro. Sombras que se moviam. Nas páginas, palavras que se rearranjavam para formar profecias sombrias. O Vaticano, ciente do perigo, devolveu o Codex à Suécia, mas não antes de copiar seções que permanecem trancadas em seus arquivos. Um estudioso moderno, o historiador sueco Carl Lindgren, investigou o livro nos anos 90 e relatou que, ao fotografar a ilustração do demônio, as imagens saíam borradas, como se uma força interferisse na captura. Lindgren, em suas memórias publicadas postumamente, descreveu uma sensação opressiva ao manusear o Codex. Ele sentia como se olhos invisíveis o observassem, e em uma ocasião, ouviu um sussurro vindo das páginas, em uma língua que lembrava o latim antigo. Seus exames revelaram que o pergaminho foi feito de peles de mais de 160 animais, um esforço sobre-humano para a época. Mas o que mais intrigava era a uniformidade da caligrafia, perfeita do início ao fim, sem sinais de fadiga, reforçando a lenda do pacto demoníaco. O Vaticano, embora distante, monitorava as pesquisas sobre o Codex. Documentos liberados recentemente mostram que emissários eclesiásticos visitaram Estocolmo para inspecionar o livro, garantindo que certas páginas não fossem divulgadas ao público, enquanto o Codex Gigas representava um perigo tangível. Outro segredo se escondia nas colinas ao redor de Roma, em Castel Gandolfo, a residência de verão dos papas. Ali, em uma biblioteca subterrânea conhecida apenas por poucos, existe um arquivo de livros que provocam efeitos psicológicos e físicos graves em quem os consulta. Chamada por alguns de Biblioteca Maldita, ela abriga volumes que, segundo testemunhos, não querem ser movidos. Um padre jesuíta, Antônio Rossi, designado para catalogar os livros nos anos 70, relatou experiências aterrorizantes. Ao tentar remover um tomo antigo sobre alquimia proibida, ele sentiu uma resistência física, como se o livro se grudasse à prateleira. Quando finalmente o abriu, páginas viraram sozinhas, revelando imagens que mudavam conforme ele olhava. Rossi, em relatórios confidenciais ao Vaticano, descreveu efeitos colaterais, dores de cabeça intensas, visões de figuras encapuzadas e até feridas que apareciam em sua pele sem causa aparente. Ele acreditava que os livros eram amaldiçoados, possivelmente infundidos com rituais ocultos durante sua criação. Um dos volumes mais notórios era um grimório do século XV, atribuído a um herege queimado na fogueira. Ao lê-lo, Rossi ouviu vozes sussurrando fórmulas que, quando pronunciadas acidentalmente, causaram um apagão na biblioteca inteira. Tentativas de digitalizar os livros falharam repetidamente. Scanners queimavam, arquivos digitais se corrompiam, exibindo caracteres que não existiam em nenhum alfabeto conhecido. O Vaticano preservava essa biblioteca não por capricho, mas por um propósito maior. Documentos internos sugerem que os livros contêm conhecimentos que poderiam ser usados em rituais de proteção contra forças maiores. Um papa recente, João Paulo II, é dito ter consultado a biblioteca durante crises espirituais, emergindo com uma determinação renovada, mas o custo era alto. Rossi, após anos de exposição, desenvolveu uma condição que o deixava sensível a luzes e sons, forçando-o a se retirar para um mosteiro isolado. Lá, ele escreveu cartas alertando sobre os perigos, mas essas foram interceptadas e arquivadas. Os mistérios do Codex Gigas e da Biblioteca Maldita Interlecavamsei, em uma teia de segredos que o Vaticano tecia com cuidado. Por que preservar tais artefatos? Talvez porque eles representassem uma ponte entre o mundo visível e o invisível, um conhecimento que, se perdido, poderia deixar a humanidade desprotegida. Enquanto Lindgren continuava suas pesquisas em Estocolmo, e Rossi murmurava orações em seu retiro, outro enigma começava a se desenrolar nos salões do Vaticano. Um julgamento esquecido do século XVII, onde clérigos confrontaram o próprio Lúcifer, prometia revelar paradoxos que abalariam as fundações da justiça divina. Em uma sala escura no Palácio Apostólico, no ano de 1642, um grupo de clérigos se reuniu para um ato sem precedentes. O julgamento de Lúcifer, inspirado por tratados teológicos e relatos de possessões que assolavam
a Europa durante a Guerra dos 30 Anos. O processo foi conduzido por um cardeal jesuíta, chamado Giovanni Battista Pamphilj, que mais tarde se tornaria Papa Inocêncio X. Os clérigos, vestindo hábitos negros e carregando crucifixos de prata, montaram um tribunal improvisado, com velas tremeluzindo, sobre uma mesa coberta por pergaminhos. O acusado não era um homem de carne e osso, mas o próprio Satanás, invocado, através de rituais que misturavam exorcismo e jurisprudência canônica. Documentos históricos preservados em arquivos secretos do Vaticano descrevem como os padres leram acusações formais, listando pecados como tentação, engano e rebelião contra Deus. O que tornou esse julgamento arrepiante não foram as acusações, mas as respostas. Segundo os relatos, uma voz ecoou na sala, sem origem visível, respondendo com lógica afiada e paradoxos que desafiavam a mente humana. A voz argumentava que o mal era necessário para o livre-arbítrio, questionando: se Deus é onipotente, por que permitir a existência do demônio? Os clérigos, atônitos, anotavam as respostas em latim, mas as palavras pareciam se alterar no papel, formando frases que contradiziam o que havia sido dito. Um dos participantes, o Padre Lorenzo, escreveu em seu diário que a voz ria baixinho, ecoando como vento em uma caverna, e que o ar ficava frio a cada réplica. O julgamento durou dias, com debates que tocavam em filosofia aristotélica e teologia tomista, mas terminou sem sentença. Os clérigos reconheceram que o mal não poderia ser julgado em termos humanos, e o caso foi selado, com ordens, para que nunca fosse mencionado novamente. Pamphilj, após o evento, sofreu de insônias crônicas, alegando que a voz ainda sussurrava em seus sonhos. Ele ordenou que os pergaminhos fossem trancados em um cofre no Vaticano, acessível apenas a papas futuros. Nos séculos seguintes, rumores circularam entre eruditos. Um teólogo alemão, Heinrich Kramer, autor do Malleus Maleficarum, é dito ter consultado cópias parciais do julgamento, usando-as para refinar suas caças às bruxas, mas o Vaticano negava qualquer existência do processo, classificando-o como lenda. Em 1980, um pesquisador italiano, Marco Ventura, descobriu fragmentos dos documentos em uma biblioteca jesuíta. Ventura relatou que, ao lê-los, sentiu uma presença opressiva e que páginas viravam sozinhas, revelando anotações marginais em uma caligrafia que não pertencia aos clérigos originais, enquanto o julgamento de Lúcifer ecoava como um eco. Distante da luta entre bem e mal, outro mistério se manifestava em uma igreja modesta em Roma, a Basílica de Santa Maria Maggiore. Ali, pendurado em uma parede lateral, estava um quadro do século XVI, representando São Jerônimo, o santo padroeiro dos estudiosos. A pintura, atribuída a um artista anônimo da escola de Caravaggio, mostrava o santo em meditação, com um livro aberto e um crânio a seus pés. Mas o que tornava o quadro notório eram os relatos de que a figura desaparecia e reaparecia com traços diferentes. Fiéis juravam que, em certas noites, o rosto de São Jerônimo sumia, deixando apenas um borrão escuro, para depois retornar com expressões alteradas, ora sorridente, ora atormentado. Os primeiros relatos datam de 1700, quando um peregrino espanhol, Diego Ruiz, documentou o fenômeno em uma carta ao bispo de Madrid. Ruiz descreveu como, ao rezar diante do quadro, viu o santo piscar, e depois o rosto se dissolver como névoa. Assustado, ele alertou o padre da igreja, que inicialmente descartou como ilusão ótica. Mas o fenômeno persistiu, atraindo curiosos e céticos. Em 1970, o Vaticano instalou câmeras para monitorar o quadro, em uma operação secreta liderada por um engenheiro chamado Paolo Bianchi. As gravações, armazenadas em fitas magnéticas, capturaram mudanças sutis. O rosto do santo se alterava gradualmente ao longo de 30 noites, com traços que pareciam envelhecer ou rejuvenescem, sem intervenção humana. Bianchi, em relatórios Confidences, analisou as fitas frame a frame. Ele notou que as mudanças ocorriam em horários específicos, coincidentes com fases lunares, e que nenhuma explicação científica, menos como umidade ou luz menos, justificava o fenômeno. Especialistas em restauração de arte foram chamados, mas ao examinar a tela, encontraram pigmentos que reagiam de forma anômala a testes químicos, como se a pintura estivesse viva. Um restaurador, Maria Conti, relatou que, ao tocar o quadro, sentiu uma vibração sutil
e que seus instrumentos pareciam ser repelidos. O Vaticano, temendo escândalo, removeu o quadro para um depósito seguro, substituindo-o por uma cópia fiel. Mas rumores persistiam, com turistas relatando vislumbres do original em sonhos. Os mistérios do julgamento de Lúcifer e do santo desaparecedor entrelaçavam-se em uma narrativa maior de forças que transcendiam o compreensível. Por que o Vaticano guardava tais segredos? Talvez porque eles apontavam para realidades onde o divino e o demoníaco se misturavam de formas imprevisíveis. Enquanto Ventura continuava sua busca por mais fragmentos do julgamento, e Bianchi analisava fitas antigas em um laboratório escondido, outros enigmas começavam a emergir. Relíquias amaldiçoadas e visões proféticas silenciadas prometiam revelar camadas ainda mais profundas dos segredos do Vaticano. Nas vastas galerias subterrâneas do Museu Vaticano, entre estátuas antigas e artefatos egípcios, existe uma seção restrita dedicada a relíquias que carregam maldições ancestrais. Uma delas é o Anel de Salomão, uma joia, supostamente usada pelo rei bíblico para controlar demônios, mas que, segundo registros eclesiásticos do século XV, traz infortúnio a quem a possui. O anel, forjado em ouro com inscrições em hebraico antigo, foi descoberto em uma escavação em Jerusalém no século XIX e enviado ao Vaticano para estudo. O arqueólogo responsável, um padre francês chamado Louis Duval, relatou em cartas ao Papa Pio IX que, ao usar o anel por acidente, viu sombras se materializarem ao seu redor, sussurrando nomes de entidades esquecidas. Duval sofreu acidentes inexplicáveis. Depois disso, quedas, incêndios menores e visões noturnas que o deixavam exausto. O Vaticano, ciente dos perigos, trancou o anel em um cofre selado com orações e sigilos. Mas o artefato não ficava quieto. Guardas relataram ruídos vindos do cofre, como arranhões e murmúrios. E em uma ocasião, em 1950, o cofre foi encontrado aberto, com o anel no chão, como se tivesse se movido sozinho. Um investigador interno, o Monsenhor Carlo Rossi, foi designado para examinar o incidente. Rossi, um especialista em relíquias bíblicas, documentou que o anel emitia um calor sutil quando tocado, e que inscrições na superfície pareciam mudar ligeiramente ao longo do tempo. Ele consultou textos apócrifos, como o Testamento de Salomão, que descrevia o anel como uma ferramenta dupla, capaz de subjugar demônios, mas também de Otreilos, seu usado por M, os indignas. Rossi recomendou a destruição do anel, mas o Vaticano optou por mantê-lo, talvez por acreditar que sua existência servia a um propósito divino maior, enquanto o anel de Salomão representava uma maldição tangível. Visões proféticas silenciadas ecoavam nos corredores do Palácio Apostólico. Uma das mais notórias envolveu a irmã Lúcia dos Santos, uma das videntes de Fátima, em Portugal. Em 1917, Lúcia e suas primas testemunharam aparições da Virgem Maria, que revelaram 3 segredos. O terceiro segredo, revelado apenas em 2000 pelo Vaticano, descrevia uma visão apocalíptica de um bispo vestido de branco, sendo assassinado em uma cidade em ruínas. Mas rumores persistiam de que partes do segredo foram omitidas. Lúcia, em cartas privadas ao Papa João Paulo II, alegava que a visão completa incluía avisos sobre corrupção interna na Igreja e catástrofes globais que poderiam ser evitadas apenas com penitência coletiva. O Vaticano silenciou aspectos dessas visões, classificando-os como interpretações pessoais de Lúcia. Um teólogo português, o padre Manuel Gomes, investigou o caso nos anos 80 e descobriu documentos que sugeriam edições no texto original. Gomes relatou que, ao acessar os arquivos de Fátima, sentiu uma presença espiritual que o guiava para páginas específicas, revelando frases como "o grande dragão se infiltrará nos altares sagrados". Ele acreditava que o silêncio do Vaticano era para proteger a fé dos fiéis de pânico desnecessário, mas Gomes pagou um preço. Após suas descobertas, ele foi transferido para uma paróquia remota no Brasil, onde continuou a escrever sobre as visões em diários escondidos. Outra visão profética envolvia o Padre Pio, o santo estigmatizado do século XX. Pio, conhecido por seus milagres e bilocações, relatou visões de um futuro, onde a Igreja enfrentaria uma grande apostasia. Em 1960, ele escreveu uma carta ao Papa Paulo VI, descrevendo sonhos onde via cardeais traindo a doutrina e um falso profeta ascendendo ao poder. O Vaticano arquivou a carta como delírio causado por sua saúde frágil, mas anos depois, durante o escândalo de abusos na Igreja,
Rumores sugeriram que as visões de Pio eram premonitórias. Um biógrafo, Angelo Battisti, acessou cópias da carta nos anos 90 e notou que partes estavam censuradas, com tinta preta, cobrindo nomes e datas específicas. Battisti, em seu livro não autorizado, argumentava que o Vaticano silenciava tais profecias para manter a unidade. Ele descreveu entrevistas com freiras que cuidavam de Pio, que confirmavam suas visões noturnas, onde ele acordava suando e rezando fervorosamente. O silêncio em torno dessas visões criava um vácuo preenchido por especulações, com grupos marginais interpretando-as como sinais do fim dos tempos. O Vaticano respondia com comunicados oficiais, negando qualquer omissão, mas os arquivos permaneciam fechados. As relíquias amaldiçoadas e visões proféticas formavam um mosaico de segredos que o Vaticano guardava com zelo. Por quê? Talvez porque revelá-los abalaria as fundações da fé, expondo vulnerabilidades humanas em uma instituição divina. Enquanto Rossi ponderava o destino do Anel de Salomão, e Gomes escrevia em seu exílio brasileiro, novos mistérios surgiam. Casos de possessões coletivas e artefatos que alteravam a realidade começavam a desafiar a linha entre o natural e o sobrenatural, prometendo revelações que nem mesmo os guardiões do Vaticano estavam preparados para enfrentar. No outono de 1923, a pequena vila de Anzio, na costa italiana, tornou-se palco de um evento que desafiava a lógica e a fé. Uma comunidade inteira, composta por 37 moradores de um convento local, começou a exibir sinais de possessão coletiva. Freiras, padres e até crianças que frequentavam a escola dominical falavam em uníssono, em línguas que variavam, do latim ao copta antigo, com vozes que ressoavam como se viessem de múltiplas gargantas. Objetos no convento menos crucifixos, cadeiras, até uma estátua da Virgem Maria menos moviam-se sem explicação, às vezes caindo com força suficiente para rachar o chão de pedra. O padre responsável, Dom Francesco Bellini, descreveu em relatórios ao bispo de Roma que as freiras levitavam durante as orações noturnas, seus olhos brancos como se estivessem vazios. O caso, registrado em arquivos eclesiásticos, foi selado pelo Vaticano, que enviou exorcistas para conter o fenômeno. Os exorcistas, liderados por um especialista chamado Padre Vittorio, enfrentaram algo além do esperado. Durante os rituais, que duraram semanas, as vozes dos possuídos respondiam com precisão teológica, citando passagens obscuras do Antigo Testamento e desafiando os padres com perguntas sobre a natureza de Deus. Vittorio relatou em um documento confidencial que em uma noite, a estátua da Virgem começou a sangrar por rachaduras na pedra, e o líquido, ao ser testado, revelou traços de sangue humano com um tipo sanguíneo desconhecido. O Vaticano ordenou que o convento fosse evacuado, e os moradores foram dispersos para outros mosteiros. Anzio foi declarado instável espiritualmente, e a área permaneceu sob vigilância secreta por décadas. Um jornalista local, Giovanni Russo, tentou investigar nos anos 50, mas encontrou resistência. Documentos haviam desaparecido, e testemunhas se recusavam a falar, temendo represálias. Enquanto o caso de Anzio permanecia envolto em mistério, outro enigma emergia nos arquivos do Vaticano, envolvendo artefatos que pareciam alterar a própria realidade. Um desses objetos era o espelho de Constantino, uma relíquia supostamente usada pelo imperador romano para receber visões divinas antes da Batalha da Ponte Milvia, em 312. O espelho, feito de bronze polido com inscrições em grego, foi descoberto em uma escavação no século XVIII e levado ao Vaticano. Padres que o estudaram, como o historiador eclesiástico Matteo Conti, relataram que o espelho não refletia o ambiente ao seu redor, mas mostrava cenas de outros tempos e lugares, campos de batalha, cidades em chamas, até rostos de figuras que pareciam angelicais ou demoníacas. Conti, em um relatório ao Papa Clemente XIV, descreveu como, ao olhar no espelho, viu uma figura encapuzada que parecia observá-lo de volta. Ele ouviu vozes sussurrando em grego antigo, implorando para que o espelho fosse destruído. Em uma ocasião, Conti tentou fotografar as imagens refletidas, mas as fotos saíram escuras, com formas indistintas que pareciam se mover. Testes químicos revelaram que o bronze do espelho continha traços de elementos não identificados, impossíveis de replicar com a tecnologia da época de Constantino. O Vaticano,
temendo que o artefato pudesse ser uma porta para forças desconhecidas. Trancou-o em um cofre reforçado, com ordens para que fosse examinado apenas por clérigos autorizados. Outro artefato, conhecido como o Cálice de Éfeso, também desafiava a realidade. Encontrado em ruínas na Turquia no século XIX, o cálice era feito de um material vítreo, que brilhava sob luz fraca, como se estivesse vivo, segundo registros. Quando cheio de água, o cálice produzia sons menos cânticos, que lembravam hinos cristãos primitivos. Um padre arqueólogo, Giuseppe Moretti, estudou o cálice nos anos 30 e relatou que, ao tocá-lo, sentiu sua mente sendo invadida por visões de uma cidade submersa, onde figuras flutuavam entre ruínas. Moretti escreveu que o cálice parecia conversar com ele, transmitindo conhecimento sobre rituais esquecidos. Mas as visões vinham com um custo. Ele desenvolveu dores de cabeça incapacitantes e perdeu a capacidade de dormir por semanas. O Vaticano, ciente do perigo, tentou destruir o Cálice de Éfeso em 1952. Mas o material resistiu a todas as tentativas menos martelos, ácidos, até fogo. Em vez de destruí-lo, a igreja optou por escondê-lo em um mosteiro fortificado nos Apeninos, onde permanece sob guarda. Moretti, abalado, retirou-se para uma vida de reclusão, mas deixou um diário onde alertava que o cálice era uma chave para outro mundo, capaz de abrir portas que a humanidade não estava pronta para atravessar. Os casos de possessões coletivas e artefatos que alteravam a realidade apontavam para uma verdade inquietante. O Vaticano guardava objetos e segredos que desafiavam as leis do mundo natural. Por que mantê-los? Talvez porque destruí-los significasse perder acesso a poderes que, embora perigosos, poderiam ser cruciais em momentos de crise espiritual. Enquanto Russo tentava desvendar os segredos de Anzio, e Moretti escrevia seus últimos alertas, novos mistérios começavam a surgir. Profecias apocalípticas envolvendo papas do passado prometiam revelar verdades que poderiam abalar a própria igreja nos salões privados do Palácio Apostólico, onde o eco de passos papais ressoa através dos séculos. Segredos envolvendo pontífices do passado continuam a assombrar os guardiões da fé. Um desses enigmas gira em torno do Papa Pio XII, cujo reinado durante a Segunda Guerra Mundial foi marcado por controvérsias e visões proféticas que o Vaticano preferiu manter em sigilo. Pio XII, conhecido por sua devoção à Virgem Maria, relatou em diários pessoais, mais tarde selados nos arquivos secretos, visões apocalípticas que o visitavam durante orações noturnas. Em uma entrada de 1943, ele descreveu um sonho onde via cidades europeias, engolfadas por chamas nucleares, com uma figura sombria no horizonte prometendo o fim da era cristã. Esses diários, acessados apenas por papas subsequentes, sugeriam que Pio XII acreditava que sua neutralidade na guerra era guiada por essas visões. Para preservar a igreja em tempos de caos iminente, um cardeal próximo a Pio XII, Domenico Tardini, confirmou em memórias confidenciais que o Papa frequentemente acordava suando, murmurando sabra o grande engano que viria do Oriente. Tardini, que servia como secretário de Estado, foi incumbido de registrar essas visões, mas o Vaticano ordenou que partes fossem censuradas antes de arquivar. Em 1980, um historiador eclesiástico, Paolo Deza, descobriu fragmentos desses diários durante uma reorganização de arquivos. Deza relatou que as páginas pareciam emanar um cheiro de incenso antigo e que, ao lê-las, sentia uma urgência espiritual, como se as palavras ganhassem vida. Ele argumentava que as profecias de Pio XII prenunciavam a Guerra Fria e o declínio da fé no Ocidente, mas o Vaticano silenciou suas descobertas, transferindo para uma universidade remota em Espanha. Outro segredo papal envolve João XXIII, o Papa que convocou o Concílio Vaticano, segundo João XXIII, em uma carta selada ao seu sucessor, Paulo VI, descreveu uma profecia recebida durante uma doença em 1962. Ele via uma igreja dividida, com lobos vestidos de ovelhas infiltrando os altares, levando a uma apostasia em massa. A carta, guardada no arquivo secreto vaticano, incluía detalhes sobre eventos futuros, como escândalos morais que abalariam a hierarquia. Paulo VI, ao ler a carta, ordenou que fosse trancada, temendo que sua divulgação causasse pânico entre os fiéis. Um teólogo italiano, Luigi Sciappi, que servia como consultor papal, teve acesso parcial à carta nos anos 70. Ciappi
Escreveu em um jornal privado que as palavras de João 23 ecoavam as profecias de Fátima, sugerindo uma conexão com o terceiro segredo. Siap, atormentado pelas revelações, tentou discutir o assunto com colegas, mas foi advertido. Ele acreditava que o silêncio do Vaticano sobre essas profecias era para proteger a unidade da Igreja, mas alertava que ignorá-los poderia levar ao cumprimento delas. Nos anos seguintes, eventos como o escândalo dos bancos vaticanos pareciam alinhar-se com as visões de João 23, reforçando a ideia de que os papas guardavam conhecimentos que transcendiam o mundano. Profecias apocalípticas não se limitavam a papas modernos. No século XVI, o Papa Gregório XIII, conhecido pela reforma do calendário, relatou visões de um cometa que traria o juízo final. Em documentos da época preservados em pergaminhos envelhecidos, Gregório descrevia sonhos, onde via o céu se abrindo, com anjos tocando trombetas e demônios ascendendo da terra. Ele consultou astrônomos jesuítas que confirmaram avistamentos de cometas naquele período, interpretando-os como sinais divinos. O Vaticano, para evitar histeria pública, suprimiu os relatos, publicando apenas a reforma calendária como um avanço científico. Um astrônomo envolvido, Christoph Clavius, escreveu em cartas que as visões de Gregório incluíam avisos sobre pragas e guerras que se seguiriam, eventos que de fato ocorreram na Europa subsequente. Clavius, abalado, retirou-se para um observatório isolado, onde continuou a estudar os céus em busca de confirmações. O silêncio do Vaticano sobre essas profecias criava um padrão, papas como guardiões de verdades que a humanidade não estava pronta para enfrentar. Outra profecia papal remonta ao século XII, com o Papa Inocêncio III, que sonhava com uma igreja em ruínas, sustentada por um frade mendicante. Essa visão levou à aprovação da ordem franciscana, mas partes omitidas sugeriam um apocalipse onde a igreja seria purificada pelo fogo. Documentos medievais encontrados em mosteiros abandonados revelam que Inocêncio consultou videntes que confirmavam suas visões, prevendo séculos de turbulência. O Vaticano arquivou esses textos classificando-os como alegóricos, mas rumores persistiam entre historiadores. Um pesquisador moderno, Helena Rossi, investigou esses segredos nos anos 2000. Rossi, acessando arquivos com permissão especial, descobriu conexões entre as profecias de diferentes papas, sugerindo um fio contínuo de avisos divinos. Ela relatou que, ao manusear os documentos, sentiu uma presença, como se os papas do passado sussurrassem através das páginas. O Vaticano, ciente de suas pesquisas, limitou seu acesso, mas Rossi publicou trechos anonimamente, alimentando debates sobre o papel da Igreja no fim dos tempos. Os segredos envolvendo papas e profecias apocalípticas teciam uma narrativa de vigilância eterna. Por que o Vaticano os guardava? Talvez porque Revelosa alteraria o curso da história, ou porque eles serviam como guias internos para decisões cruciais. Enquanto Deza ponderava em sua Universidade Espanhola e Rossi continuava sua busca discreta, anomalias científicas em relíquias começavam a emergir, prometendo mistérios que fundiam fé e ciência de maneiras inesperadas. Nos laboratórios secretos do Vaticano, escondidos sob os jardins papais, cientistas e teólogos se debruçavam sobre relíquias que desafiavam as leis da ciência moderna. Uma dessas relíquias era o véu de Turim, não o famoso sudário, mas um pano menor, supostamente usado por uma mulher que enxugou o rosto de Cristo a caminho do Calvário. Descoberto em uma igreja em Capadócia no século XIX, o véu apresentava uma imagem tênue de um rosto que, sob análise microscópica, revelava detalhes impossíveis para a época de sua criação. Em 1975, uma equipe liderada pelo químico vaticano, Dr. Giovanni Moretti, examinou o pano usando espectroscopia avançada. Os resultados, registrados em relatórios selados, mostraram que as fibras continham traços de um pigmento orgânico desconhecido, que parecia reagir à luz de maneira anômala, emitindo pulsos de energia em intervalos regulares. Moretti, um homem de fé e ciência, escreveu que ao tocar o véu, sentiu uma vibração que o fez perder o equilíbrio, como se o tecido estivesse vivo. Ele relatou sonhos subsequentes, onde via o rosto do véu falando, sussurrando palavras em aramaico que ele não compreendia, mas que o enchiam de temor. Testes adicionais revelaram que o véu resistia a tentativas de corte ou queima, com ferramentas
quebrando ao contato. O Vaticano, temendo as implicações, proibiu mais estudos e trancou o véu em uma câmara reforçada. Mas rumores entre os cientistas sugeriam que o pano continuava a mudar, com a imagem do rosto ficando mais nítida em certas noites, como se respondesse a forças invisíveis. Outro mistério científico envolvia o ossário de São Tiago, descoberto em Jerusalém no século XX. O ossário, uma caixa de pedra com inscrições em aramaico, supostamente continha os restos do irmão de Jesus. Em 1980, arqueólogos do Vaticano, liderados por Sofia Bianchi, conduziram análises de datação por carbono. Os resultados foram perturbadores. Os ossos datavam de uma era posterior ao século I, mas as inscrições pareciam genuínas, gravadas com uma técnica que desafiava os métodos conhecidos da época. Bianchi relatou que, ao abrir o ossário, sentiu um cheiro de incenso que não explicava, e que os ossos pareciam emitir um brilho sutil sob luz ultravioleta. Um assistente, Padre Luca, afirmou que ouviu um murmúrio vindo da caixa, como se os restos sussurrassem orações. O Vaticano silenciou as descobertas, classificando o ossário como uma possível fraude, mas sem destruí-lo. Bianchi, em cartas privadas, especulava que o ossário poderia ser um artefato manipulado por forças espirituais, talvez para testar. AFTA. Ela tentou publicar suas análises, mas foi advertida e transferida para um convento na Toscana. Lá, continuou a escrever, sugerindo que o ossário era apenas um de muitos artefatos que o Vaticano guardava para evitar questionamentos sobre a história bíblica. Enquanto isso, experimentos proibidos realizados em segredo pelo Vaticano começavam a surgir em documentos vazados. Nos anos 50, um projeto secreto, conhecido como Operação Lumen, tentou replicar fenômenos sobrenaturais usando relíquias sagradas. Um dos experimentos envolveu a cruz de Antioquia, uma relíquia de madeira, supostamente ligada à crucificação. Cientistas jesuítas, sob ordens de um cardeal anônimo, submeteram a cruz a campos eletromagnéticos intensos, na esperança de ativar suas propriedades espirituais. Os resultados, registrados em fitas magnéticas, mostraram que a cruz emitia sons menos cânticos em latim, que ecoavam sem fonte aparente. Um técnico, Marco Vitali, relatou que durante o experimento, as luzes do laboratório piscaram. Ele viu sombras humanoides se movendo nas paredes. Vitali, abalado, escreveu um relatório detalhando que o experimento foi interrompido quando os cientistas começaram a sofrer alucinações, vendo figuras que pareciam anjos ou demônios. O Vaticano encerrou a Operação Lumen, destruindo a maior parte dos registros. Mas algumas fitas sobreviveram, guardadas em um arquivo secreto. Um jornalista investigativo, Laura Conte, descobriu fragmentos dessas fitas nos anos 90, ao acessar documentos liberados acidentalmente. Conte relatou que, ao ouvir as gravações, sentiu uma pressão no peito, e que as vozes pareciam continuar mesmo após pausar a fita. Ela tentou divulgar suas descobertas, mas enfrentou ameaças legais do Vaticano, que negava a existência do projeto. Os mistérios do véu de Turim, do ossário de São Tiago e da Operação Lumen apontavam para uma verdade inquietante. O Vaticano explorava a interseção entre ciência e sobrenatural, mas temia as consequências de suas descobertas. Por que manter esses segredos? Talvez porque revelá-los exporia a fragilidade da linha entre o divino e o proibido. Enquanto Bianchi escrevia em seu exílio na Toscana, e Conte enfrentava barreiras em sua investigação, conexões com eventos históricos ocultos começavam a emergir, sugerindo que os mistérios do Vaticano estavam entrelaçados com forças além do entendimento humano no coração de Roma, onde as sombras dos séculos se acumulam nos becos de paralelepípedos. Eventos históricos ocultos começaram a emergir como peças de um quebra-cobeca sobrenatural. Um desses enigmas remonta ao século XIV, durante o grande cisma do Ocidente, quando dois papas rivais dividiram a Igreja. Documentos escondidos no arquivo secreto Vaticano, descobertos por uma arquivista chamada Isabella Moretti em 1995, sugerem que o cisma foi influenciado por uma força externa, descrita como uma presença maligna que manipulava clérigos. Moretti encontrou pergaminhos escritos por um monge chamado Anselmo de Avignon, que relatava visões de uma figura encapuzada aparecendo em reuniões secretas. A figura, segundo Anselmo, sussurrava estratégias que aprofundavam a divisão, prometendo poder aos que obedeciam. Os pergaminhos de Anselmo
descreviam rituais estranhos realizados por cardeais em Avignon, envolvendo um espelho negro que refletia imagens de um futuro caótico. Anselmo escreveu que, ao testemunhar um desses rituais, sentiu sua alma ser puxada para o espelho, onde viu cidades em ruínas e céus vermelhos. Ele acreditava que a figura encapuzada era uma entidade sobrenatural, talvez um emissário do próprio Lúcifer, usando o cisma para enfraquecer a Igreja. O Vaticano, ao tomar conhecimento dos pergaminhos, selou-os em uma sessão restrita, e Anselmo foi exilado para um mosteiro nas montanhas dos Pirineus, onde morreu em circunstâncias. Mr. Moretti, ao tentar publicar suas descobertas, enfrentou resistência, com seus arquivos sendo confiscados e sua carreira interrompida. Outro evento histórico oculto envolveu a conspiração de Catilina, no século I a.C., que, segundo textos apócrifos, encontrados em uma biblioteca jesuíta em 1980, tinha raízes sobrenaturais. Um senador romano, Lucius Sergius, deixou registros em tábuas de cera, mais tarde transcritas por monges que o descreviam, encontros com uma entidade que prometia poder em troca de sacrifícios. A entidade, descrita como uma sombra com olhos brilhantes, aparecia em sonhos e exigia oferendas de sangue. Sergius acreditava que a conspiração contra a República Romana foi instigada por essa força, que manipulava Catilina e seus seguidores. O Vaticano, ao adquirir esses textos no século XVI, os classificou como heréticos, mas não os destruiu, talvez por temerem que contivessem verdades perigosas. Um historiador moderno, Matteo Ricci, investigou esses textos e encontrou paralelos com relatos medievais de entidades que influenciavam eventos políticos. Ricci relatou que, ao estudar as tábuas em uma câmara subterrânea, sentiu uma presença fria e que as velas ao seu redor se apagavam sem motivo. Ele acreditava que o Vaticano guardava esses registros para monitorar forças que poderiam retornar em momentos de crise. Seus relatórios enviados ao Vaticano nunca receberam resposta, e Ricci foi transferido para uma paróquia remota na Sicília, onde continuou suas pesquisas em segredo. Além disso, um caso mais recente, de 1916, envolveu a revolta de Dublin, na Irlanda. Documentos secretos acessados por um sacerdote irlandês chamado Seamus O'Connor nos anos 70 sugeriam que líderes da revolta relataram visões de uma figura angelicais que prometia vitória contra os britânicos. Mas as visões, segundo O'Connor, mudavam, com a figura revelando traços demoníacos, exigindo lealdade absoluta. O'Connor acreditava que o Vaticano sabia dessas influências, pois enviou emissários para investigar, mas os relatórios foram arquivados sem divulgação. Ele relatou que, ao ler os documentos, sentiu um peso no peito, e que objetos em seu quarto começaram a se mover sozinhos. Esses eventos históricos, separados por séculos, apontavam para a presença de entidades sobrenaturais que manipulavam a história humana. O Vaticano, como guardião desses segredos, parecia agir como um sentinela, preservando registros para proteger a humanidade, ou, talvez, para controlar forças que poderiam ser usadas em seu benefício. Moretti, Ricci e O'Connor, cada um em sua época, enfrentaram o silêncio da Igreja. Mas suas descobertas sugeriam um padrão. Entidades que transcendiam o tempo, aparecendo em momentos cruciais para moldar o destino. Enquanto esses segredos permaneciam trancados, um último mistério começava a se desenrolar. As conexões entre esses eventos históricos e os artefatos guardados pelo Vaticano, menos como o crânio de João. O cronovisor, o Codex Gigas, sugeriam que a Igreja estava no centro de uma batalha maior entre forças divinas e demoníacas que moldavam o mundo. As respostas, escondidas nos arquivos, prometiam revelar o impacto desses mistérios no mundo moderno e o que o futuro reservava para uma humanidade que permanecia cega a essas verdades. As sombras dos segredos do Vaticano, acumulados ao longo de séculos, convergiam para uma verdade que ecoava no mundo moderno. Os artefatos, visões e eventos históricos guardados nos arquivos da Igreja, menos do crânio de João ao Codex Gigas, do cronovisor às profecias papais, formavam um mosaico que sugeria uma batalha silenciosa entre forças, além da compreensão humana. Em 2005, uma arqueóloga italiana, Clara Vitali, obteve acesso temporário a uma seção restrita dos arquivos secretos do Vaticano, enquanto catalogava relíquias para uma exposição nunca realizada. Lá, ela encontrou um dossiê, intitulado
Vigilia Eterna, que compilava conexões entre os mistérios até então isolados. O documento, escrito em latim moderno, sugeria que o Vaticano monitorava esses fenômenos como parte de uma missão para proteger a humanidade de uma ruptura espiritual iminente. Vitali, em notas pessoais, descreveu o dossiê como uma teia de relatos interconectados. O crânio de João, com suas anomalias biológicas, era visto como um farol divino, talvez um guardião contra forças que o cronovisor de Ernetti acidentalmente despertara. O Codex Gigas e a Biblioteca Maldita de Castel Gandolfo eram considerados portais potenciais, capazes de liberar entidades que os papas temiam desde o julgamento de Lúcifer no século XVII. As visões de Pio XII, João XXIII e outros pontífices apontavam para um futuro onde a Igreja enfrentaria um teste final, com o Anel de Salomão e o Espelho de Constantino servindo como armas ou armadilhas em uma guerra espiritual. O que mais chocou Vitali foi uma seção do dossiê que mencionava experimentos contemporâneos. Em 1999, o Vaticano teria reiniciado estudos sobre o cronovisor, usando tecnologia moderna para tentar recriar suas funções. Um cientista jesuíta, Padre Enrico Sala, liderou o projeto em um laboratório secreto nos arredores de Roma. Sala relatou que, ao ativar um protótipo, viu imagens fragmentadas de eventos futuros oceanos sabindo, céus escurecendo, e uma figura indistinta liderando multidões em caos. Ele escreveu que o experimento foi interrompido quando o equipamento começou a emitir sons não humanos, e que ele sentiu uma presença que o fez questionar sua sanidade. O Vaticano, segundo Sala, arquivou o projeto, mas manteve os dados em segredo, temendo que a tecnologia pudesse ser roubada por governos ou grupos ocultistas. Vitali também descobriu referências a uma rede global de vigilância espiritual, onde o Vaticano colaborava com mosteiros e igrejas remotas para monitorar sinais de atividade sobrenatural. Em 2003, um mosteiro na Mongólia relatou fenômenos semelhantes aos de Anzio, com monges exibindo possessões coletivas e citando textos do Codex Gigas sem nunca tê-lo visto. Um emissário do Vaticano, enviado para investigar, voltou com relatos de visões que ecoavam as de Irmã Lucha e Padre Pio, sugerindo que as profecias apocalípticas estavam se intensificando. O dossiê concluía que o Vaticano não destruía esses artefatos ou silenciava essas histórias por medo, mas por necessidade. Eles eram peças de um quebra-cabeça divino, cuja resolução poderia determinar o destino da humanidade. Enquanto Vitali lia, ela sentiu uma presença nos arquivos, como se os documentos a observassem. Ela relatou que as luzes piscavam e que páginas do dossiê pareciam se mover sozinhas, revelando trechos que não estavam lá antes. Assustada, ela abandonou o projeto e deixou o Vaticano, mas suas notas, publicadas anonimamente em 2010, desencadearam debates entre teólogos e conspiracionistas. Alguns acreditavam que o Vaticano estava se preparando para um evento escatológico, enquanto outros viam seus segredos como uma tentativa de controlar forças que escapavam à compreensão no mundo moderno. Os ecos desses mistérios ressoavam em crises globais, desastres naturais, conflitos políticos, declínio da fé. O Vaticano, em silêncio, continuava sua vigília, com papas modernos consultando os arquivos para orientação. Em 2015, durante um sínodo, rumores sugeriram que o Papa Francisco leu trechos do Vigilia Eterna, emergindo com uma expressão grave. Ele nunca confirmou, mas seus discursos subsequentes sobre unidade e penitência pareciam refletir os avisos das visões antigas. A história dos 20 mistérios do Vaticano não era apenas uma coleção de enigmas, mas um lembrete de que a linha entre o divino e o demoníaco é tênue. Clara Vitali, agora vivendo discretamente em Florença, acreditava que a Igreja guardava esses segredos para proteger a humanidade de si mesma. Enquanto o mundo avançava, cego para essas verdades, o Vaticano permanecia como um farol, ou talvez uma fortaleza, contra as forças que moldaram o passado e poderiam definir o futuro. Se você sentiu o peso desses mistérios, compartilhe suas reflexões nos comentários. De onde você está assistindo? Deixe suas experiências e pensamentos. E não se esqueça de curtir e se inscrever para continuar explorando os segredos que moldam nossa história.